Nós vamos fazer uma intercessão do Senhor antes de iniciarmos a lição. Orem comigo, queridos. Pai amado, nós preparamos esse material, mas o que nós queremos realmente ouvir é tudo aquilo que o Senhor quer nos comunicar. Então pedimos que o Teu Santo Espírito esteja nos guiando, abrindo os nossos corações para absorvermos as Tuas verdades e tomarmos a decisão de cumpri-las conforme é do Teu desejo. Em nome de Jesus. Amém. Estão me ouvindo bem? Ok? Vamos hoje encerrar nossa série de reflexões sobre as bem-aventuranças, tratando dos pacificadores e dos perseguidos. Esse tema, os pacificadores, é de maior importância possível, entende? No nosso ministério pessoal e coletivo. Até porque são esses que são chamados filhos de Deus, conforme é bem anunciado por Jesus, né? Vamos traçar alguns conceitos iniciais para entendermos bem do que estamos falando. Paz. É um conceito que permeia toda a Bíblia, do Éden ao Apocalipse. Existem 300 referências à paz na Bíblia e 417 delas, incluindo o termo pacificador. Só daí dá para ver a relevância do tema, né? Nós sabemos que após o Éden nunca mais houve paz no mundo. Lá sim, lá existia uma plenitude de paz, uma harmonia entre a criatura e Deus. Mas os planos de Deus, após o Éden, seguem sendo planos de paz. Deus quer isso em nós, para nós e para o mundo, né? Aqui está uma referência muito explícita contida em Jeremias, né? Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Promessa solene do próprio Deus, né? Deus quer nos dar uma paz permanente, não episódica, alicerçada na relação com Ele, tal como era lá no Éden. Uma relação de intimidade, de convívio permanente. Então aqui está a oferta que vem do próprio Jesus, né? Deixo a paz com vocês. A minha paz eu dou para vocês. Não a dou como o mundo a dá. Não tem comparação, né? Então não se perturbe o seu coração, nem tenham medo. Se vocês estiverem comigo, eu com vocês, tudo irá bem, independente das circunstâncias. Promessa solene de Jesus. Existem exortações muito específicas para que nós a promovamos. Veja aqui o Paulo. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Isso significa se rasgar, se puxar, se estender ao máximo, né? Exercendo toda a nossa disposição para promover a paz. Ele segue ainda em Romanos: esforcemo-nos em promover tudo quanto conduz à paz e à edificação mútua. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Todavia, de acordo com a sua promessa, nós esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça e, consequentemente, a paz. Portanto, amados, enquanto esperam essas coisas, empenhem-se para serem encontrados por Ele em paz, imaculados e inculpáveis. Nós precisamos entender bem essa exortação, e por isso que eu acrescentei esse item 1.7 aqui, que é a devida interpretação dessa exortação de empenhar-se. É uma combinação da minha decisão de me esforçar com a submissão ao Espírito Santo para me capacitar a promover a paz. Por que isso? Porque se eu simplesmente fizer a minha parte de uma decisão e ficar nisso,
me esforçar ao máximo, eu não vou conseguir. Porque a verdadeira paz só se faz através da submissão do Espírito Santo, que é que nos dá o poder, que nos capacita a fazer isso na plenitude que Deus quer que a gente faça. Quando eu coloco a palavra decisão, é para nós não nos enganarmos de pedir coisa para o Espírito que nos cabe fazer. Decisão é importante. Tomar a decisão. Eu quero. E então a entrega para que ele nos capacite. Mas isso aqui precisa existir. Nós facilmente podemos nos enganar a nós mesmos, partindo direto para que o Espírito Santo tome a decisão por nós. Não, não. Não é isso. Agora, podemos pedir, sim, para que ele coloque em nós uma autêntica decisão? Sim. Até nisso nós precisamos dele, entende? Mas essa combinação é importante. Lembrarmos sempre que a palavra, o conceito de decisão precisa estar presente neste empenho. Sem paz consigo mesmo não há como promover a paz com o próximo. Para tanto, eu preciso estar limpo para com o Senhor para dispor de paz. O que significa limpo? Sem pecado. Sem não termos nada que não está confessado. Precisamos estar em paz com o Senhor. Aí nós podemos promover a paz. Sem estar em paz com nós mesmos, não tem como implementar esse ministério. É bom lembrar que esse conceito de paz é uma das características do Espírito Santo. Aqui está ele no meio desse conjunto de 9 aqui, né? O fruto do Espírito. Entre eles, a paz. Portanto, é o Espírito que produz a verdadeira paz em nós e através de nós. Através da nossa submissão ao Espírito Santo. Esse é um ponto que a gente tem enfatizado muito, porque se descuidarmos disso, se não levarmos isso em consideração, nós não teremos a capacitação de fazer essa promoção da paz. Na 7ª bem-aventurança, há uma convocação de Deus para aderirmos à paz dele, com a promessa de que seremos felizes e com a afirmação de que o pacificador será chamado Filho de Deus. Nós estamos falando da 7ª, da paz. Uma convocação, tá? Com promessa. Aliás, todas as bem-aventuranças é um conjunto, é uma fórmula, né, de como devemos ser felizes. Nós dissemos isso bem lá no início, no primeiro domingo, que Jesus está interessado que sejamos felizes, do modo dele, com as fórmulas dele, e não como o mundo propõe para nós. Já passamos por isso, mas é bom reforçar. Por que é tão difícil manter a paz nesse mundo? Sabemos, mas vamos acentuar. A resposta não é de ordem política, econômica e social. A resposta está no coração do homem pecador. Jeremias enfatiza isso em todas as letras, né? O coração é mais enganoso do que qualquer outra coisa. E sua doença é incurável. Quem é capaz de compreender? Ele pergunta. Então, como nós podemos vencer essa tendência, essa coisa enraizada em nós? Só com o auxílio do Espírito Santo, com a submissão a ele, né? Então, se está no coração, então por que tanto desperdício de tempo, dinheiro e energia para corrigir uma situação por outros meios, que não por uma profunda renovação do ser? O mundo tem as suas revelações de que estão buscando a paz, mas é um engodo. Há interesses por trás dessa manifestação. Mas quando buscamos a paz verdadeira, precisa haver uma renovação na pessoa. É preciso ver. Então, quando alguém está propondo a paz, é preciso ver quem é essa pessoa. O que está por trás dela, do seu caráter, para identificarmos desde logo se há sinceridade ou não. Mas nós sabemos que nós estamos indo para um final onde não haverá a paz verdadeira, pelo menos enquanto o anticristo, enfim, o demônio, entende, Lúcifer estiver, Satanás estiver comandando o espetáculo, né? Só depois de vencido todo esse par medonho aí é que nós vamos encontrar a paz em Cristo, né?
As dificuldades nas relações, de um modo geral, hão de permanecer até o fim, enquanto os corações dos homens não se transformarem. Aqueles que se deixarem transformar pela atuação do Espírito Santo serão, sim, fomentadores da paz. E somos nós. Nós precisamos entender que, enquanto as coisas que Deus prometeu para nós não chegarem, nós temos que estar promovendo a paz verdadeira, independente da circunstância. Não podemos cruzar os braços e dizer, bom, não tem o que fazer, o fim é desgraçado mesmo. Não, não. As nossas relações precisam ser de promoção da paz de forma permanente, até o último instante do nosso fôlego. O que não é a paz que Deus nos oferece? Temos que ver o outro lado. Não é ausência de conflito, não é mera trégua, não é mero esquivar-se de problemas. Na Bíblia, jamais nós vamos encontrar sugestão de que paz seja resultante de pensar em paz a qualquer preço, abrindo mão de princípios claramente delineados da palavra, como exortar o irmão que pecou. Não é fácil exortar um irmão que pecou. Mas por que nós o faremos? Para intimidá-lo? Não, para que ele possa encontrar a cura no Senhor. Isso é uma coisa penosa, porque podemos correr o risco de magoar o irmão. Sim, há um risco, mas para isso eu preciso ter uma paz em mim mesmo e uma atitude de submissão ao Espírito Santo para fazer essa exortação com o maior amor possível, para que o irmão possa enxergar isso em nós. Né? Temos algumas citações bíblicas que amparam isso. Né? Se o seu irmão pecar contra você, vá a sós com ele, mostre-lhe o erro, e se ele ouvir, você ganhou o irmão. Como fazer isso? Com muita bondade, com muita submissão, mas com muita firmeza. Não podemos diminuir a gravidade do pecado do irmão. O pecado será sempre condenado, mas o irmão precisa ser trazido de novo para o nosso meio, né? Tem que ser feito com amor isso. Se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, cada um, para que também não seja tentado. O quanto vamos estar preparados e limpos de coração para fazer isso? Talvez até identificados com o mesmo problema. E se estamos identificados, precisamos confessá-lo. Precisamos nos restaurar para poder restaurar. É um trabalho penoso, onde o nosso eu se esperneia de todas as maneiras, e nós precisamos domá-lo com a nossa submissão ao Espírito Santo, para que tenhamos humildade, né? Mansidão, como é dito aqui, para poder fazer esse trabalho de restauração. Não é algo que se obtém à custa da justiça. Esse ponto anda em paralelo e bem próximo do anterior. Veja esse texto. A sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. O fruto da justiça semeia-se em paz para os pacificadores. É profundo isso. Mereceria espichar um pouco mais isso, não temos tempo para, mas fica aí registrado esse texto como uma advertência, um ensino de como que temos que promover isso. Também não é algo que existe à custa da verdade, pois Jesus disse, não pense que vim trazer paz à terra, não vim trazer paz, mas espada. Você não entendeu? Ele está fazendo uma pergunta aqui para nós. Você não entendeu? Então, o que isso significa? Para que haja paz duradoura na vida de um cristão, primeiro existe a necessidade de uma purificação, que dói, que machuca, que revela em nós coisas que nós não gostaríamos de ver, mas estão lá, precisam ser enfeitadas. Pois visa sermos santos.
Nenhuma disciplina, conhecemos bem o texto, né? Parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. O arrependimento é algo maravilhoso, no sentido que Deus criou para a nossa possibilidade de sermos restaurados. Reconhecer profundamente a nossa tendência pecaminosa e suplicar, rogar para que Deus nos cure isso através da sua atuação e através da nossa submissão, né? A decisão de não fazer mais. Decisão precisa estar presente em nós. Sem a decisão, ficamos enrolando. É um lero-lero, entendeu? Não tomamos a decisão e ficamos pedindo que o Espírito Santo faça tudo. Não. Primeiro, decisão. Insisto nesse ponto, talvez não, com certeza, pelas minhas próprias reflexões, onde tenho falhado, onde não existe uma decisão conclusiva, determinante, para que então sim as coisas possam acontecer. Então, a paz verdadeira é que Cristo nos oferece, não existe outra. Ele diz: deixo a paz para vocês, a minha paz eu dou, não a dou como o mundo a dá, eu tenho a minha própria fórmula, né, de dar a paz para você. Então, não tenham medo. Promovam a paz, estejam em paz em primeiro lugar, para depois promover, e tudo irá bem. Não precisarão ter medo, nem de vocês mesmos, nem de ninguém, porque eu vou estar com vocês. Quando se viabiliza a manifestação da paz prevista nas bem-aventuranças? Quando? Reiteramos que a manifestação da paz, tal como nas demais bem-aventuranças, ocorre na medida da nossa submissão ao Espírito Santo. E aqui também tem uma decisão. Também tem uma decisão. Eu quero que o Senhor me comande. Eu quero. Sem esse querer, não sei. Não vejo possibilidades sem eu querer. Porque nós somos dotados do livre-arbítrio. Deus quer que nós tomemos decisões ao lado dele. E ele estará ao nosso lado na medida que nós tomarmos essa decisão. Então, tal como ocorre com as 9 características do Espírito Santo, que se revelam como um todo, como um pacote, com uma fruta de vários gomos, também as bem-aventuranças devem se manifestar ao mesmo tempo na vida dos cristãos. Há um paralelo aqui praticamente absoluto. E não sem razão que a primeira bem-aventurança é bem-aventurados os humildes de coração. Porque humilde de coração é a chave para todas as demais. Se ela não acompanhar as demais, elas não têm como ser implementadas. Assim como o fruto do Espírito Santo, o amor, é a chave das demais, que acompanha em todas as suas manifestações, sem ela não existe o pacote. O pacote não é apresentado para nós, para a nossa escolha. Eu quero essa, eu quero aquela. Não. Ou é tudo ou nada. E o denominador comum disso é a submissão ao Espírito Santo. É fato que essas qualidades se manifestam mais intensamente em alguns do que em outros, mas isso se deve mais ou menos com que cada um se submete à atuação do Espírito Santo. O pacote é sempre o pacote. Eu não conseguirei ser um pacificador sem ser humilde de espírito. Até aqui, tudo que nós vimos corrobora isso. Nós precisamos ter essa compreensão. Sem essa compreensão, nós vamos estar criando outras teses, outras formas de ver. E aí perdemos o foco de como que podemos ser uma bênção. No caso aqui, como pacificadores. Uma coisa é inegável. As bem-aventuranças devem se manifestar conjuntamente nos cristãos. Estou repetindo o que eu disse antes, mas é importante. Pois ninguém pode ser humilde de espírito sem chorar, sem ser misericordioso, sem ter fome de justiça, sem ser pacificador, porque decorre de uma ação única. Me dá a impressão, às vezes, irmãos, que talvez falta essa compreensão nas nossas vidas. Eu só posso dizer isso olhando para mim, não posso olhar para vocês, mas me dá
Se eu não volto a lembrar disso, a meditar de novo nisso, eu acabo não fazendo as coisas que eu preciso fazer. Lembrança permanente dessa verdade. Duas coisas fundamentais: o fruto do Espírito e as bem-aventuranças, sob o comando do Espírito Santo. Em suma, pessoa alguma por nascimento e natureza apresenta tais características que nós acabamos de ver. Essas manifestações são atributos da essência do Espírito Santo, cuja atuação é sempre de forma integrada, insisto nisso. Se as manifestações das bem-aventuranças só ocorrem mediante o agir do Espírito Santo, resulta então que as bem-aventuranças são marcas que identificam um autêntico cristão. Aqui nós temos um espelho que nós temos que nos olhar de corpo inteiro, especialmente na cabeça, né? Como eu estou diante desta fórmula que Jesus me apresentou para ser feliz. É assim que eu estou procurando a felicidade ou estou me desviando, olhando para outros lados, querendo tangenciar isso? De corpo inteiro, diariamente, uma reverificação de como estou. A aferição, ela é importante em qualquer situação na vida que estivermos fazendo. Fazer e aferir, ver se está de acordo. Se está de acordo, vamos em frente. Se não está, vamos corrigir a rota, né? Melhorar, alterar, etc. O que não é um pacificador? Os que têm as seguintes atitudes ou posicionamentos. Querem a paz a qualquer preço. Faço qualquer negócio para encontrar paz. Ofertando qualquer coisa para evitar conflitos. Não é um pacificador. Nos termos que o Senhor está apresentando para nós. Não tem senso de justiça e retidão. Parecem gentis, mas na realidade são indiferentes. Não se compromete. Pode até odiar conflitos, mas sempre envolvendo algo que não é justo ou tão justo. É complacente. Isso aqui não reflete a atitude de um pacificador. Disto aqui vemos muito no mundo, mas também, infelizmente, podemos ver no nosso meio cristão também. Não entendendo efetivamente o que é um pacificador. Então temos que ver o que é um pacificador. O que é um pacificador? Passivamente ele tem a aparência de paz. Não busca conflitos. Não busca conflitos. Ele foge deles, mas ao mesmo tempo os enfrenta com uma atitude diferente. E nisso, em primeiro lugar, ele é submisso ao comando do Espírito Santo, buscando entendimento, capacitação para ver como enfrentar esse conflito, não para aumentá-lo, mas para reduzi-lo ou eliminá-lo. Ativamente, isso é a parte passiva, ativamente, procura somente estabelecer concórdia. Quais são os pontos, irmãos, de convergência? O mundo já aprendeu um pouco disso, né? A gente, quando trata dos comportamentos que possam existir em algumas sociedades, empresas, etc., com sócios, né? Existe uma regra que diz que nós temos que iniciar uma reunião com as convergências. No que nós convergimos? Estamos de acordo com isso, isso aqui. Bom, o que nós divergimos? Aí passar a tratar das divergências. Fica mais fácil, porque já demonstramos que em algum contexto estamos de acordo. Começar pelo positivo. Faz tudo para estabelecer paz duradoura, mas coerente com a palavra. Preocupa-se para que as pessoas estejam em paz com Deus. Até aqui parece fácil, mas tem coisa mais pesada aqui para a gente levar em consideração, considerando como é o nosso eu, né? Quem pode ser um pacificador? O homem precisa expulsar toda a miséria do seu coração. O que é miséria? Todo pecado, toda tendência pecaminosa. Para ele poder ser um implementador da paz, né? Então, isso começa com a nossa rendição a Cristo, sabemos, e continua se rendendo diariamente.
Não é uma vacina que a gente toma uma vez e depois não precisa ter o devido cuidado, né? Então, diariamente a atuação do Espírito nos pensamentos, pois só assim entenderá o que é a paz, consequentemente se habilitar a ser um agente da paz. Eu quero insistir um pouco nessa questão dos pensamentos. Tá? Às vezes nós nos contentamos em não deixar que os nossos pensamentos se transformem em ações erradas. Mas parece que a gente dá um pouco de milho todos os dias para os pensamentos. Não erradicamos eles. Não tomamos a decisão de dizer assim, eu não vou mais pensar nisso. Eu não vou mais olhar para isso ou para aquilo. Precisa haver uma decisão para limpar o ambiente, para poder criar uma atmosfera em que as premissas para estabelecer a paz vão se estabelecendo com a atuação do Espírito Santo. O Espírito Santo não vai interferir nos nossos pensamentos enquanto estiver coisas ruins lá, entende? Não há como misturar, precisa limpar a casa, precisa ter uma atmosfera adequada para que o Espírito Santo possa se assentar ao nosso lado, conversar conosco e nos instilar todas as ideias e propósitos de como promover a paz. Limpeza de pensamentos. E a limpeza dos pensamentos nós conhecemos como deve ser feita, né? Temos que evitar de olhar, de ver, de escutar coisas que possam suscitar coisas erradas nos nossos raciocínios. Deve ser liberto do seu eu, de sua exacerbada preocupação consigo mesmo, da excessiva sensibilidade própria, para poder ser neutro e até aguentar agressões e incompreensões enquanto busca a concórdia entre as pessoas. Você está numa reunião querendo promover a paz e alguém não está entendendo o que está falando ou não gosta de você e faz uma observação contundente que poderá naturalmente te agitar, mas aqui é preciso um controle de não deixar que esse tipo de coisa desvie o seu propósito de promover a paz. Recebeu o impacto, como diz o outro, deixa a bola bater no peito e bater no chão e segue jogando, né? Sem levar em conta, sem ser muito sensível, né? Se machucar com qualquer coisa que alguém diz a teu respeito. Afinal, o que é mais importante, o meu eu ou o propósito que eu quero exercer aqui para promover a paz? É o propósito. Jesus levou muitas pancadas e nem por isso rebateu elas de pronto, né? Trazia em seu benefício alguma palavra que vinha do Senhor para poder amortecer nele o impacto, né? E devolver em boa paz alguma palavra ou alguma atitude que pudesse impactar o seu interlocutor, né? Deve ser liberto também da preocupação dos efeitos que as coisas possam exercer sobre ele no exercício da pacificação, porque não contribui para os entendimentos. Por quê? Porque o raciocínio do homem normal é o seguinte: estou sendo tratado justamente? Meus direitos são respeitados? Como isso está me atingindo? Isso é um raciocínio muito humano. Como que o pacificador administra tudo isso? Isso aqui não tem como nós administrarmos diferente como o mundo administra, se nós não tivermos em absoluta sintonia com o Espírito Santo. Porque diferente disso, o que vai ser feito fica num âmbito sobrenatural. Não é natural, é sobrenatural, porque tem os parâmetros, tem as premissas do Senhor, a palavra dele. Recebe o impacto, não devolve na mesma moeda. É um trabalho medonho, entende? Mas de alta relevância, porque o Senhor quer que nós sejamos promotores da paz, né? Portanto, só os submissos ao Espírito Santo serão ou podem ser pacificadores.
e, por decorrência, também as demais bem-aventuranças. Vamos ver algumas características de um pacificador. Ele não fala mal de outras pessoas quando elas são ofensivas e de trato problemático. Ele não fala mal. Como é que a gente separa isso de tratar de um problema de alguém que não está presente, tratar desse problema com outra pessoa sem falar mal desta pessoa de quem está se falando? Não, isso não é só uma arte. Isso é uma habilidade que só no nível sobrenatural nós conseguimos obter. Certa vez eu ouvi uma frase sobre este assunto que trouxe um grande impacto. Disse: nunca fale alguma coisa de alguém que você não falaria se ele estivesse presente. Caramba! Como é que eu faço isso? Eu tenho que tratar do problema da pessoa, mas eu não posso falar mal dela ou falar alguma coisa que eu não falaria. É um treino, é uma habilidade que precisa ser exercida com a capacitação do Espírito Santo. O cuidado de não ser um propagador de uma coisa ruim, né? É uma habilidade que precisa ser desenvolvida em nós. Porque quando a gente falar com alguém, eu estiver com o pastor Samuel falando sobre alguém, ele vai me aferir como é que eu faço isso e vai dizer: quer dizer, quando eu não estiver aqui, ele estiver falando de mim com outra pessoa, também não vai ter papas na língua, né? Ele vai formar um conceito a meu respeito. E como é que eu trato do problema dos outros. Então, ao mesmo tempo que eu não estou fazendo uma coisa adequada como pacificador, eu estou vendendo uma imagem horrível minha, que eu não tenho misericórdia, não tenho habilidade de falar a respeito dos outros para os outros. Para pensar. Sabe que tais reações são típicas do homem do mundo, né? Seu único objetivo, no entanto, é ver a glória de Deus reconhecida, inclusive com a disposição de ser humilhado e sofrer humilhação e sofrimento. Você vai promover a paz e sai chamuscado, né? Vai lá apagar o fogo e sai queimado, porque a pessoa com quem você quis ter uma interlocução não compreendeu. É possível, é possível. Talvez mais tarde vai entender. Nós não podemos, numa situação como essa, revidar, como o mundo costuma fazer, né? Aprendeu o que não deve falar para evitar a discórdia. E acho que esse versículo aqui é oportuno, né? Prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para se irar. Como conseguir isso, irmão? A não ser sob a absoluta dependência do Espírito Santo, a capacitação dele. Isso aqui não é um padrão do mundo, não. É um padrão sobrenatural. É demais isso. Mas quem experimenta isso vai experimentar a paz também. E pode promover a paz. E o mundo precisa ver em nós essa característica para poder aceitar uma exortação nossa ou uma mão que a gente apresenta para ela para ajudar a curar. Testemunho nosso começa antes de abrirmos a boca, né? Com as nossas atitudes. Então, por que nós devemos ser pacificadores? Por que o Senhor nos pede isso? Porque devemos ser mensageiros da paz em face de vários textos que estão na palavra. É um chamamento. Veja bem aqui, ó. Deus nos chamou à paz. Deus nos deu o ministério da reconciliação. A paz de Cristo seja o juízo em nossos corações. Tem dezenas de outras, né, citações, porque nós estamos aqui na continuidade do ministério de Cristo, somos chamados de embaixadores, nos identificamos como seguidores, então temos que fazer isso.
não é uma escolha, é uma incumbência que nós recebemos. Não temos como tangenciar isso. Se quisermos nos identificarmos como verdadeiros seguidores. Vimos algumas páginas atrás a expressão autênticos cristãos, autênticos, que se identificam. A gente já falou sobre isso, mas no início do ministério dos apóstolos, depois da ressurreição de Jesus, ascensão ao céu, nós vimos o povo dando nome a esses seguidores de Cristo. Cristãos. Cópias de Cristo. Cópias. Né? Viam nessas pessoas as atitudes que antes conhecerem Jesus. É isso que temos que ser. É um preço, mas é um preço muito pesado. Por quê? Vai buscar uma outra fórmula para ser feliz? Não vai ser. É assim. E não sem razão que a gente pode dizer que o homem mais feliz que já existiu na Terra foi Jesus. Foi Jesus. Não obstante todas as perseguições, injúrias e atitudes erradas das pessoas em relação a ele foi o homem mais feliz. Por quê? Vamos lembrar de novo. Porque ele tinha um convívio absoluto com o Pai. A comida e a bebida dele era essa. O resto era o resto. Não podemos pensar diferente. Senão a gente não alcança esse padrão. Não é um pé aqui e outro no mundo, entende? Como é que nós podemos, então, ser pacificadores? Insisto, sendo submissos ao Espírito Santo. Atitudes práticas para sermos pacificadores. Primeiro, precisamos estabelecer nós mesmos a paz com Deus. Nós temos que estar em paz com Deus. Limpos, né? Sem pecado escondido, sem pecado não arrependido e não confessado. Devemos ajudar os outros a estabelecerem a paz com Deus. Se não estás bem com Deus, eu vou ajudar o irmão a encontrar essa paz. É o exercício do pacificador. Terceiro, fazer paz com os homens e ajudemos as pessoas à nossa volta a se aproximarem uma das outras. Você enxerga o Pedro e o Paulo aqui não se dando bem, eu vou dizer, e eu com isso? Não tem nada a ver com isso. Eu não vou me meter nisso. Eu não vou me incomodar. Não. Não é por aí. Tem que se incomodar? Sim, para não se acomodar. Se eu enxergar, eu tenho que entender. Se eu enxergar um problema dessa natureza entre um e outro, é a minha obrigação. Porque eu enxerguei, eu ganho um compromisso de promover a paz entre eles. Algumas pessoas não enxergam esse tipo de problema, mas se eu enxergo, é porque Deus está me dando uma incumbência. Vai lá e promova a paz. Caramba, vou me incomodar, talvez. Mas é o preço da autenticidade. Não podemos ver dois irmãos se degladiando, sofrendo, sem que ofereçamos a nossa ajuda. Esse nosso dever fica ainda mais sério quando sabemos que alguém tem algo contra nós. Aí mexeu com o meu eu. Mexeu no meu queijo, como diz o outro. Né? É contra mim. Nem é contra isso aqui. Aí meu eu levanta a cabeça e diz, bom, e agora? Se você estiver apresentando sua oferta diante do altar, e aí se lembrar que seu irmão tem algo contra você, deixa sua oferta ali diante do altar e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão. Depois volte e apresente sua oferta. Deus não quer nenhuma oferta enquanto nós não estivermos de bem com os nossos irmãos. É a seriedade disso, né? Mas nessa terceira atitude, devemos ir mais longe. Essa acabamos de ver agora. Precisamos procurar ser pacificadores, mesmo com os nossos opositores ou inimigos. Nem sempre será possível. Nem sempre será possível.
mas temos que tentar. A quem seja absolutamente obtuso, não quer te ouvir, não quer nada, bom, aí você... Bom, aqui eu encerrei, então, a minha possibilidade, a minha tentativa de pacificação. Não queres, paciência. Né? Nós não somos absolutos nisso. Né? E muitas vezes o coração endurecido dessa pessoa não tem como se transformar. Então, temos que entregar para o Senhor. Bom, o Senhor não quer, tá bom. Como é que é visto o pacificador? Interessante isso aqui. Nós podemos abordá-lo sabendo que receberemos dele simpatia, compreensão, empatia, perdão, discrição, conselhos. Numa palavra, quem é essa pessoa? É uma pessoa previsível. Por que ele é previsível? Porque ele tem um comportamento retilíneo. A gente olha para ele e identifica. Então, eu sei que se eu procurar essa pessoa, eu vou encontrar isso. Olha a beleza que tem por trás de uma identificação como essa. Sermos conhecidos, aptos a sermos úteis para alguém, porque ele vê em nós isso, nos nossos precedentes, essa certeza de que vai encontrar essa compreensão. Esse é um alvo que nós temos que perseguir para sermos pacificadores. Ele é perfeitamente identificado. Tá? Quando procuramos alguém, quem eu procuro para isso? Ah, fulano. Seremos atraídos por ele, pois veremos no pacificador o reflexo de Cristo, que é o príncipe da paz. Agora, a atitude desse pacificador não é de encher a sua bolinha, né? Eu sou o cara, né? Entendeu? Venham a mim. Não. Tem que haver neste pacificador um temor de não pensar de si além do que convém e, sobretudo, saber que qualquer coisa que possa sair dele como virtude é decorrente da atuação e capacitação do Espírito Santo. Pronto. Olha a promessa para os pacificadores. Serão chamados filhos de Deus. Por que vem acentuado isso? Especificamente aqui nessa bem-aventurança. Interessante, né? É possível pretendermos nos identificar como filhos de Deus e não estarmos sendo pacificadores? Eu faço a pergunta ao contrário. Se eu me converti, aceitei a Cristo, tenho a convicção de que sou filhado a Deus, não fui adotado por Deus, eu preciso ver em mim essa característica de pacificador. Filho de Deus não é um carimbo, mas é uma marca que se manifesta em nossas atitudes. Não tem como deixar de ver isso. Por isso essa pergunta aqui, será possível ser um filho de Deus e não ser um pacificador? Não. A resposta é não. Não é possível. As duas coisas estão interligadas. Estão unidas, né? Uma coisa depende da outra. Né? Será possível ser um pacificador e não manifestar em sua vida as demais bem-aventuranças? Não. Não. Por quê? Porque o denominador comum das bem-aventuranças é a dependência, é a submissão ao Espírito Santo. Eu não posso dizer que fui adotado por Deus, tomei uma atitude ao lado de Cristo, recebi um hóspede divino, que é o Espírito Santo, e não tem nenhuma manifestação dele em minha vida. Especialmente essas manifestações que são as formas da felicidade. Não tem. Perguntemos, então, quem serão felizes ou bem-aventurados? Quem é que responde isso? O próprio Jesus, de 3 a 11, que é isso aqui.
os humildes de espírito, os que choram pelas suas atitudes erradas, de que os outros erram também. Venha o pecado aqui, né? Perambulando pelo mundo, predominando. Os mansos, os que têm fome e sede de justiça, misericordiosos, os limpos de coração, os pacificadores e os perseguidos. Quem serão felizes? Esses que manifestam o que o Espírito Santo está fazendo em suas vidas. O Espírito Santo é nada menos, nada mais do que o substituto de Cristo. Enquanto ele está no céu, o Espírito Santo está conosco, de mãos dadas, querendo, de todas as maneiras, implementar em nossas vidas aquilo que um filho de Deus precisa manifestar. É isso. A resposta que encontramos na palavra, pacote, é completo. Se formos efetivamente convertidos a Cristo, todas essas atitudes contempladas nas bem-aventuranças necessariamente deverão estar presentes em nossas vidas, como uma revelação da condição interior de um seguidor de Cristo. Afinal, elas são as marcas de um cristão autêntico. Se restar dúvida, reflitamos novamente sobre a supraexposição e incluamos nas nossas reflexões o que Paulo nos adverte sobre dominados pela carne ou pelo Espírito Santo. Dominados ou domados, como queira, tá? Onde podemos apurar e discernir que não há crente carnal. Não há crente carnal. Mas que crente em Cristo será somente aquele onde o Espírito Santo habita e se revela em sua vida. Não há duas medidas. Ou é uma coisa ou é outra. Qualquer outra coisa é puro engano. Ou auto-engano, que é pior ainda. Aqui concluímos essa bem-aventurança, foi uma das mais alongadas, mas extremamente importante. Nos resta aqui a oitava, que é essa aqui, né? Os perseguidos por causa da justiça. Nós estamos a 8 minutos das 10 horas. Eu vou tentar fazer em 10 minutos com os irmãos. Tá? E aquilo que eu não conseguir, depois vocês revisam, né? Na própria palavra ou naquilo que vai ficar gravado. Mas ela é importante que a gente passe, ainda que rapidamente, porque tem alguns conceitos muito interessantes. O resultado das bem-aventuranças anteriores, todas as 7, qual é o resultado? Que seremos perseguidos. Bom, mas esse é o prêmio? Esse é o prêmio. Por quê? Vamos ver por quê. Isso que acontecerá conosco e será porque estaremos refletindo as bem-aventuranças. Isso incomoda o mundo. Vamos ver como é que isso acontece. Não é uma perseguição qualquer. É perseguição por causa do nosso procedimento na busca da verdade e da justiça. Incomoda o mundo isso. Não se trata de perseguir os insensatos por causa dos seus atos impensados ou maneiras de viver inadequadas. O mundo não persegue os bondosos, mas os justos. Experimenta participar de uma sociedade onde 2 sócios querem lançar algumas coisas por fora e você, como um justo, que eles não, vão fazer tudo certinho. Olha o Joãozinho do passo certo. Daqui a pouco a sociedade não vai persistir. Por isso que a Bíblia diz, não faça uma sociedade com pessoas que têm pensamentos diferentes dos meus. Porque não vão conseguir se conciliar. Nos maiores exemplos que a humanidade dispõe, não raramente os pacificadores têm como fruto de seu trabalho, de sua atuação, a perseguição de incompreensivos, egoístas e intolerantes. Pode ser que não o persigam de uma maneira ostensiva, agredindo, mas ficam zoando, gozando da tua cara, entendeu? Ridicularizando você, que tu é o cara que quer ser
mais justo, mais certo que todos os outros. Essa é uma perseguição. Agora, nós sabemos que ao redor do mundo tem perseguições e que custam a vida das pessoas. Nós não conhecemos isso aqui, graças a Deus. Talvez um dia tenhamos que passar por isso. Então, nas pequenas reações que temos de diferente de uma coisa mais grave como essa, já temos que aprender. Reconhecer que nós, filhos de Deus, não somos bem-vindos ao mundo. Não somos bem-vindos ao mundo deles. O que significa ser justo ou praticar a justiça? É importante entendermos bem isso. É praticar, de um modo geral, o que Jesus praticou. E justo por isso incomoda o mundo, que não conhece ou não quer aceitar a Cristo e os seus princípios. Não quer. Eu já compartilhei um dia, né, falando para um conjunto de amigos sobre o Evangelho. Um deles escutou durante 3 dias, no quarto dia ele disse que não ia voltar mais. Eu perguntei por quê. Ele assim, eu não quero mudar de vida. Pronto, acabou. Foi autêntico, né? Estava incomodando para ele todas aquelas verdades que contrariavam tudo que ele fazia. Né? Você e eu estamos sendo perseguidos? É uma pergunta. Se não estamos, provavelmente é porque não temos nos identificado com Cristo agindo como ele agiu. Não temos incomodado outros com a nova forma de pensar nossa. Talvez sejamos agentes secretos, entende? Não estamos identificados como filhos de Deus. Desculpe falar assim, irmão, mas é uma possibilidade. Não estamos falando de você, de mim, de qualquer outro. Estamos falando de modo geral. Simplesmente, ninguém sabe que ele é um filho de Deus, que ama Deus, que procura fazer as coisas que Deus quer. Não sabe. Não há manifestação, não há testemunho em sua vida. Se temos procurado ser justos, certamente estamos em choque com o mundo. Mais ou menos, mas estaremos. Assim, de uma ou outra forma, seremos perseguidos. É o preço da nossa fidelidade. É ruim isso? Não. É um privilégio. Já vamos ver. O servo não é maior do que o seu senhor. Esse texto aqui é bem claro. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós. É Jesus falando. Ele foi o que foi e não foi entendido, foi perseguido. Por que nós não seríamos? Se falarmos a verdade. Seremos. Se o mundo me odiou, vai odiar vocês também. É possível ser infeliz porque estou sendo perseguido? Se for por causa da justiça? Uma pergunta. É possível? Então, eu me identificar como infeliz porque estou sendo perseguido? Eu sei, nós já respondemos. Não posso me considerar infeliz porque eu amo a palavra, eu amo o Senhor, eu quero ser fiel e eu sei que vou ser perseguido. Ok, tá bem? Mas é uma resposta que nós temos que dar para nós mesmos. Já alcançamos o conhecimento de Deus e sua justiça e temos deixado o Espírito Santo agir através de nós? É uma pergunta. Se a nossa resposta é sim, então estamos implementando as bem-aventuranças, já temos a compreensão da perseguição que sofremos, todos quantos querem viver piedosamente serão perseguidos. Pronto. Mais claro do que isso não precisa. Seremos, essa é a promessa. Né? Não como um prêmio, mas como uma identificação com o que Cristo foi. Seremos um pequeno Cristo, seremos cristãos efetivamente. Né? Enfim, não somos infelizes com a perseguição que sofremos. Nos identificamos, e o texto diz que nós nos regozijamos por sermos sido identificados como agraciados com o fato de sermos identificados com Cristo. É um conceito interessante, não? Isso não é muito falado no nosso meio, não. E por isso que é muito importante que, de vez em quando, façamos de novo uma revisão das bem-aventuranças para entendermos bem qual é o nosso papel como cristãos, né? Como devemos atuar.
Sabemos que devemos ser luz e sal. Não preciso passar tudo isso com vocês, que nós conhecemos muito bem. Infelizmente, o horário está se consumindo, então, falta 2 minutos, eu preciso correr, então, para nós terminarmos, tá? E aí, essa é a palavra, digamos, que seria interessante nós gravarmos bem. É um privilégio e uma graça o fato de sabermos que estamos sendo perseguidos de uma forma ou de outra. Foi concedida a graça de padecer-lhes por Cristo, identificados com Cristo. Isso aqui para o mundo é loucura. Para nós não pode ser. Tem que ter essa compreensão. Então não se trata de prazer na perseguição ou no sofrimento, mas de agradecer a Deus por sermos considerados dignos de sofrer afrontas por causa de Jesus. Dignos. Então, é preciso que entendamos e agradeçamos a Deus pelo privilégio de estarmos sofrendo por amor à justiça do Senhor, a obra gloriosa de estabelecer justiça e o reino de Deus entre nós, que já está entre nós e que um dia será pleno. Nossa união com Cristo inclui que soframos com Ele. Jesus foi perseguido e, ao seguirmos a Jesus, passaremos por tal experiência. É o suficiente dessas bem-aventuranças para nós concluirmos as nossas reflexões. É cansativo estar apresentando durante 1 hora ininterrupta, mas é a palavra. E se você quiser rever isso, você vai encontrar isso gravado e pode refletir de novo. A minha sugestão, minha recomendação é de que não deixe passar muito tempo sem passar de novo os olhos em Mateus 5 e ver lá o que está no monte. Suba ao monte e vai conversar de novo com Jesus, vai ouvi-lo, o que ele tem a dizer a esse respeito. É o grande espelho que nós temos para nos olharmos e vermos se estamos refletindo tudo aquilo que o Senhor pediu de nós. O Senhor abençoe cada um de vocês. Que o Espírito Santo fortifique em vocês essa convicção e que cada um de nós tome a decisão de querermos refletir isso em nossas vidas. Amém? Amém. É isso, então, meus irmãos. Chegamos ao fim.